Eu estava fechando o zíper da minha mala quando minha neta entrou correndo no quarto, os cachinhos dela saltando com cada passada. Vovó, você vai voltar antes do meu aniversário? Abaixei até a altura dela e segurei seu rostinho nas duas mãos. 7 anos. Ela tinha os olhos do avô, aquele castanho mel que me desfazia por dentro toda vez que via. Vou sim, meu bem. Vovó vai ficar só 3 dias na casa da tia Conceição e já volta carregada de presentes. Ela sorriu, faltando um dente na frente, e saiu correndo do mesmo jeito que tinha entrado. Fiquei olhando para a porta depois que ela sumiu. Havia algo naquele momento, uma leveza, uma inocência, que eu guardei no coração sem saber ainda por quê. Minha filha Camila apareceu logo em seguida, com aquele jeito apressado dela, sempre com 2 coisas na mão e 3 pensamentos na cabeça. Mãe, eu já falei com o meu marido, ele vai te levar na rodoviária de manhã. Não precisa pegar táxi. Não precisa, filha. Não vou incomodar. Mãe. Ela me olhou com aquela seriedade de quem não está pedindo, está decidindo. Ele vai levar. Já está combinado. Concordei porque era mais fácil do que discutir com Camila. Ela sempre foi assim, desde pequena. Direta, decidida, sem rodeios. Era a qualidade que eu mais admirava nela, e às vezes a que mais me assustava, porque pessoas assim sofrem de um jeito diferente quando são traídas. Elas não choram devagar, elas desabam de uma vez. Aquela noite fui dormir cedo. A viagem para Recife saía de manhã, e eu preferia estar descansada. Meu genro foi simpático no jantar, como sempre, servindo o arroz antes de mim, perguntando se eu queria mais feijão. Ele tinha esse jeito de me fazer sentir bem-vinda na casa que era, afinal, da minha filha. 12 anos de casamento. 12 anos que eu o chamava de filho. Acordei antes do alarme. O hábito de 63 anos não some com facilidade. Fiz o café, arrumei as últimas coisas, coloquei a mala perto da porta. Meu genro desceu às 6h30, já arrumado, cheirando ao perfume que Camila havia dado a ele no Natal passado. Pronta, Dona Teresa. Pronta. Camila não acordou para me despedir. Ela tinha chegado tarde do trabalho na noite anterior e eu mesma havia mandado ela dormir. Entrei no carro sem fazer barulho, evitando acordar a casa. No caminho para a rodoviária, ele ficou quieto. Quieto demais para alguém que normalmente tinha conversa fácil. Fiquei olhando pela janela, vendo o belo horizonte acordar devagar sob o céu cor de cinza daquela manhã de maio. Você está bem? Perguntei em algum momento. Estou sim, só com sono. Ele sorriu de lado, sem tirar os olhos da estrada. Aceitei a resposta. Na época, aceitei. Na rodoviária, ele pegou minha mala do porta-malas e a colocou na calçada. Me deu um abraço rápido, desses de quem está com pressa, e disse que Camila ia me ligar mais tarde. Fiquei olhando o carro sumir no trânsito. Peguei a mala, entrei, procurei meu guichê. Foi quando percebi. Meus óculos de leitura. Tinha esquecido em cima da cômoda do quarto. Não era um problema grave, eu tinha outro par na bolsa. Mas esse outro era o de reserva, com um grau diferente que me dava dor de cabeça depois de 1 hora. Para uma viagem de quase 12 horas, aquilo faria diferença. Fiquei parada ali no meio do saguão pensando, olhando para o relógio. O ônibus sai às 8, eram 7h10. Tempo suficiente se eu fosse rápido. Pedi um aplicativo. Voltei para casa. Minha filha e o marido moravam num sobrado no Buritis, um bairro tranquilo, ruas arborizadas, vizinhos que se cumprimentavam. Eu morava com eles há 2 anos, desde que meu marido faleceu e a casa grande ficou grande demais para mim sozinha. Camila insistiu. Meu genro concordou, pelo menos na frente dela. Nunca soube o que ele pensava de verdade a esse respeito. O carro dele estava na garagem. Estranhei. Ele deveria estar voltando do trabalho, ou pelo menos saindo, mas a garagem estava fechada e o carro dentro. Usei minha chave. Entrei em silêncio, sem querer acordar Camila, que ainda devia estar dormindo. A casa estava quieta. Subi as escadas na ponta dos pés. Entrei no meu quarto. Peguei os óculos em cima da cômoda, exatamente onde eu sabia que estavam. Ia saindo quando ouvi uma voz. Não era a voz de Camila. Parei no corredor. Era uma voz feminina, vindo do quarto do casal, e ela estava rindo,
Aquele riso baixo, íntimo, de quem está onde não deveria estar. Fiquei parada, os óculos apertados na mão, incapaz de me mover. Então, ouvi a voz do meu genro. Também baixa, também íntima. Não entendi as palavras. Não precisei. Há coisas que o corpo entende antes da mente. Uma espécie de frio que sobe do estômago e se instala no peito, que aperta a garganta sem pedir licença. Senti tudo isso ali, no corredor do andar de cima, com os meus óculos na mão e o cheiro de café que eu mesmo havia feito horas atrás ainda pairando no ar. Poderia ter ido embora. Poderia ter descido as escadas em silêncio, chamado outro aplicativo, embarcado no meu ônibus e deixado que a vida resolvesse seus próprios nós. Mas então pensei em Camila, no jeito que ela me olhou na semana passada quando voltou do trabalho cansada, e mesmo assim perguntou se eu havia jantado. No jeito que ela cuidou do pai quando ele adoeceu, sem reclamar, sem dormir, sem parar. No jeito que ela amava esse homem que estava do outro lado da porta do quarto dela com outra mulher. Eu não desci. Fui até o quarto de hóspedes, que ficava na frente, com janela para o corredor interno. Uma janela que minha filha nunca havia fechado direito desde que o trinco quebrou. Entrei, deixei a porta quase encostada e esperei. Não demorou muito. Ouvi passos. Uma porta abrindo. A voz dela primeiro. Você tem certeza que a Camila vai direto para o escritório? Tenho. Ela tem reunião às 8. Não sai antes das 6 da tarde. Espreitei pela fresta da porta. E então, eu vi. Não foi um choque imediato. Foi mais como aquela sensação de quando você está lendo um livro e de repente percebe o final 2 páginas antes. Uma clareza dolorosa, inevitável. A mulher que estava saindo do quarto da minha filha era Priscila. Priscila, que tinha sido madrinha do casamento de Camila, que chorou na cerimônia mais do que a própria noiva, que era a primeira pessoa que Camila ligava quando tinha uma boa notícia e também quando tinha uma ruim, que sentou do meu lado no hospital quando meu marido estava na UTI e ficou lá comigo por 4 horas sem que eu precisasse pedir. Priscila, que havia batizado minha neta. Ela estava com o cabelo solto, uma blusa que eu nunca havia visto, e andava pelo corredor da casa da minha filha como se aquele espaço também fosse dela. Meu genro veio atrás, colocando o relógio no pulso. Eles desceram para a cozinha. Fiquei onde estava. Não porque tinha medo de ser vista. Fiquei porque minhas pernas simplesmente não me obedeceram por alguns minutos. Quando voltaram a funcionar, desci devagar, parando antes de virar para a cozinha, encostada na parede. Não precisava ver, mas precisava ouvir. Precisava entender o tamanho daquilo. Você não ia pegar ela na rodoviária? A voz de Priscila, casual demais para o que estava dizendo. Já peguei. Deixei no embarque às 7 e pouco. E a Camila? Dormindo. Ela vai sair daqui a pouco. Uma pausa. A gente tem pelo menos 1 hora. Priscila riu de novo. 1 hora. Que luxo. Para de ironia. Não é ironia. É que você age como se 1 hora fosse uma eternidade, quando na verdade isso aqui é uma ilusão, meu bem. 1 hora por semana, escondido, mentindo para a sua esposa e para a madrinha da sua filha. Para. A voz dele endureceu. Não fala assim da Beatriz. Tá bom. Silêncio. Desculpa. Beatriz. Minha neta. Ele havia defendido o nome dela, como se houvesse alguma linha que ele ainda não estava disposto a cruzar. Como se o resto não fosse cruzamento nenhum. Quando você vai contar para a Camila? Priscila perguntou. Silêncio mais longo dessa vez. Você sempre enrola nessa parte. Não estou enrolando. Só estou esperando o momento certo. Faz quanto tempo que você está esperando o momento certo? A pergunta dela tinha uma frieza que me surpreendeu. 2 anos? 3? 2. 2 anos. Aquele número pousou em mim com um peso que quase me fez segurar na parede. 2 anos. Enquanto Camila trabalhava 12 horas por dia para pagar a reforma da cozinha que eles tinham feito, enquanto Priscila aparecia no almoço de domingo com sobremesa caseira e beijava o rosto da minha filha como se nada fosse, enquanto eu morava embaixo do mesmo teto e não percebi nada, absolutamente nada, você me prometeu que esse ano ia ser diferente. E você. Isso é o que você disse no ano passado, Priscila.
A voz dele estava ficando impaciente. A situação é complicada. Tem a Beatriz, tem a Dona Teresa morando aqui, tem o apartamento que ainda está no meu nome junto com o dela. Meu nome. Ele estava calculando como me tirar da equação, junto com tudo o mais. Você está usando a sua mãe e a sua filha como desculpa. Não estou usando ninguém. Estou sendo realista. Ser realista seria ter terminado isso quando percebeu que não amava mais a Camila. Não ficar 2 anos me prometendo um futuro que nunca chega. Houve um silêncio diferente depois disso. O tipo de silêncio que não é vazio, que está cheio de coisas que nenhum dos dois quer dizer em voz alta. Eu te amo, ele disse finalmente. Eu sei. A voz dela estava mais mansa agora. Mas amor não paga aluguel de vida dupla. Ouvi o barulho de uma xícara sendo colocada na pia. Passos se afastando. Então a voz dela de novo, mais baixa. Pensa em mim quando estiver no jantar de hoje com a Camila. E depois, o som da porta dos fundos se abrindo e fechando. Fiquei imóvel por quanto tempo não sei. Ouvi meu genro subir as escadas, provavelmente para se arrumar de verdade antes que minha filha acordasse. Ouvi o chuveiro. Ouvi o silêncio pesado de uma casa que guardava segredos que ela não havia pedido para guardar. Só então me movi. Saí pela porta da frente com cuidado, sento do lado de fora da escada e olhei para a rua vazia. Era quase 7h30. Em algum lugar da cidade, meu ônibus estava sendo carregado. Em algum lugar, minha irmã Conceição estava me esperando. Em algum lugar, existia uma versão dessa manhã em que eu havia simplesmente esquecido os óculos e continuado a vida. Peguei o celular. Cancelei a passagem. Pedi outro aplicativo. Quando o carro chegou, entrei sem dizer para onde queria ir. Fiquei olhando para a tela do celular por um longo momento. Então digitei um endereço. Não o meu. O endereço do único lugar onde eu poderia pensar com clareza naquele momento. O cemitério era quieto àquela hora da manhã. Sempre foi o lugar onde eu conversava com meu marido de verdade. Não aquelas conversas que a gente tem na cabeça, no trânsito, antes de dormir. As conversas de verdade, onde você senta, respira e espera como se a resposta pudesse chegar do vento. Sentei no banco de pedra perto do túmulo dele e fiquei quieta por um tempo que não soube medir. O que você faria? Perguntei sem falar em voz alta, porque não precisava. Ele teria dito o que sempre dizia. Que a verdade tem um custo, mas a mentira tem juros. Que guardar segredo de traição não é lealdade, é cumplicidade. Que minha filha merecia saber, não porque eu fosse a pessoa certa para contar, mas porque era a única pessoa que estava disposta a fazer isso. Fiquei lá quase 1 hora. Quando saí, já sabia o que ia fazer. A questão era como. Voltei para casa. Meu genro havia saído, o carro sumido da garagem. Camila estava na cozinha, de cabelo preso, tomando café com uma torrada e olhando para o celular com aquela expressão de quem está lendo e-mail às 8 da manhã de um dia de trabalho. Ela levantou os olhos quando me viu entrar. Mãe? O que aconteceu? Você não tinha viajado? Esqueci meus óculos. Ela franziu o senho. Mas o ônibus? Cancelei. Sentei na cadeira do lado dela. Decidi ficar mais um pouco. Ela me olhou com aquele olho treinado de filha que conhece a mãe há 40 anos. Tem alguma coisa errada. Não era pergunta. Olhei para ela. Olhei para o café que estava esfriando na xícara. Olhei para as mãos dela, que eram as mãos do meu marido. Aqueles dedos compridos, aquela veinha fina no dorso. Camila, você é feliz? Ela piscou. O quê? No seu casamento. Você é feliz? O silêncio que veio depois dessa pergunta me disse coisas que ela não disse com palavras. Por que você está perguntando isso agora, mãe? Porque eu preciso saber antes de te contar o que preciso te contar. Ela largou o celular na mesa devagar. Aquele gesto, aquele cuidado todo, me partiu por dentro. Era o gesto de quem está se preparando para uma queda. O que foi? Ela perguntou. E a voz dela estava tão calma que me assustou. Contei. Não de uma vez, não de forma cirúrgica e ordenada. Contei do jeito que saiu, começando pelos óculos, passando pelo corredor, chegando até a voz de Priscila, e as palavras que eu ouvi, e os 2 anos, e o nome dela nos planos que eles faziam, como se ela fosse um detalhe a ser resolvido.
Camila não me interrompeu uma vez. Quando terminei, ela ficou olhando para a xícara de café na mesa. Por quanto tempo não sei. O relógio da cozinha marcava os segundos com aquele tilintar que eu sempre achei irritante e agora parecia ensurdecedor. A Priscila, ela disse finalmente. Sim, minha Priscila. Não soube o que responder para isso. Ela levantou devagar, foi até a janela. Ficou de costas para mim olhando para o jardim lá fora. A grama que ela mesma havia plantado, os vasos que ela havia escolhido, a casinha de passarinho que Beatriz havia ganhado no aniversário de 5 anos e que o meu genro havia pendurado no galho da goiabeira num sábado de tarde que provavelmente parecia um dia normal para todo mundo. 2 anos, ela disse para a janela. 2 anos. E eu não percebi nada. Eu também não percebi, minha filha. Ela se virou. Eu esperava lágrimas. Não veio lágrimas. Veio uma expressão que eu não conhecia no rosto da minha filha. Uma espécie de serenidade gelada que era mais assustadora do que qualquer choro teria sido. Ela vem aqui todo domingo, Camila disse. Fica com a Beatriz. Me ajuda a arrumar a mesa. Oisai. No Natal ela ficou até meia-noite aqui dentro. Disse que não queria ir para casa porque a família dela é complicada. Eu sei, filha. E eu acreditei. Ela olhou para mim. Eu sempre acreditei em tudo que ela me disse. Fui até ela e segurei suas mãos. Ela não chorou, não tremeu. Ficou me olhando com aqueles olhos que pareciam estar processando uma quantidade de informação que nenhum ser humano deveria ter que processar de uma vez. O que você quer fazer? Perguntei. Quero falar com ela. Não era o que eu esperava ouvir. Camila. Com a Priscila, mãe. Antes de qualquer outra coisa. Eu quero olhar no olho dela e ouvir o que ela tem a dizer. Tentei argumentar. Disse que talvez fosse melhor esperar, respirar, pensar. Ela balançou a cabeça com a paciência de quem já tinha decidido. Eu esperava isso dele, Camila disse. Não dela. Dele eu já desconfiava, mesmo sem querer admitir. Mas dela eu nunca. Ela é minha amiga desde a faculdade. 20 anos. Sua voz não tremeu ao dizer isso. Eu preciso ouvir o que ela tem para dizer. Ligou para Priscila no mesmo momento. Ouvi do meu lado. A voz da Priscila atendeu no segundo toque. Leve. Nada na voz que indicasse qualquer coisa. Pris, você pode vir aqui? Preciso te ver. Agora? Mas você não trabalha hoje? Liguei para o escritório. Não vou. Preciso de você aqui. Uma pausa minúscula. Claro. Estou indo. Camila desligou e ficou olhando para o celular por um momento. Então, levantou a cabeça e me olhou. Pode ficar, mãe. Fiquei. Priscila chegou 20 minutos depois. Eu estava sentada na sala, perto da janela. Camila ficou de pé no meio do ambiente, com os braços cruzados, quando a porta se abriu. Priscila entrou com um saco de pão na mão, que era o jeito dela de aparecer na casa da minha filha sempre que havia algum problema. Como se comida resolvesse o que as palavras não conseguiam. Ela me viu primeiro, e algo mudou no rosto dela por uma fração de segundo. Dona Teresa, a senhora não tinha viajado? Tinha esquecido minha fé em casa, respondi. Ela me olhou sem entender. Então, olhou para Camila. E nesse momento, nessa fração de segundo em que os olhos das duas se encontraram, acho que Priscila soube. O que foi? Ela perguntou, a voz uma nota mais alta do que o normal. Deixa o pão, Camila disse. Senta aqui. Camila. Senta, Priscila. Ela sentou. Camila ficou de pé. Quanto tempo faz? O saco de pão estava no colo de Priscila, os dedos dela apertando o plástico. Eu não sei do que você está falando. Sim, você sabe. Camila disse isso com uma calma que eu admirei e ao mesmo tempo me assustou. Eu quero ouvir de você. Quanto tempo faz? Priscila olhou para mim. Então olhou para o chão. E então, muito devagar, como quem está soltando o ar de um balão que não sabia que estava segurando, ela disse, 2 anos. Camila não se moveu. 2 anos. Ela repetiu, eu sei. A voz de Priscila estava quebrando agora. Eu sei que não tem o que eu diga que vá. Eu sei que não tem desculpa. Não tem mesmo. Eu nunca quis que fosse assim. Aconteceu de um jeito que eu não soube controlar e depois ficou grande demais para.
Eu tentei terminar 3 vezes, Camila. Juro que tentei. Mas não terminou. Não. Um silêncio. Não terminei. Camila finalmente sentou, na cadeira em frente a ela. As duas se olhando. Você esteve aqui na semana passada, Priscila. Você ficou tomando vinho comigo na minha cozinha e me falando que eu precisava valorizar mais o meu casamento, que eu trabalhava demais, que eu devia fazer uma viagem com o meu marido. A voz dela não tremeu ao dizer isso, mas eu vi o que custou. Eu estava te traindo com o seu marido e me sentando na sua cozinha te aconselhando sobre o seu casamento. Priscila chorou. Não o choro calculado de quem está pedindo perdão esperando receber, mas o choro feio e sem controle de quem sabe que não há nada que justifique o que fez. Eu sinto muito, ela disse entre soluços. Eu sei que não adianta nada, mas eu sinto muito, Camila. De verdade. Camila ficou olhando para ela por um longo tempo. Você vai sair da minha vida, disse finalmente. Não com raiva, com uma certeza que era quase pior. Não vai aparecer mais aqui. Não vai tentar me ligar. Não vai mandar mensagem pedindo para conversar daqui a alguns meses, quando achar que o tempo passou. Você vai sair e não vai voltar. Priscila assentiu. Chorava demais para falar. E você não vai se aproximar da Beatriz. Isso parou o choro de Priscila por um segundo. Camila, ela é minha afilhada. Era. A palavra veio simples, sem ornamento. Você fez uma escolha 2 anos atrás. Agora, eu estou fazendo a minha. Priscila levantou. O saco de pão caiu no chão. Ela nem olhou para ele. Foram até a porta, as duas. Camila a abriu. Priscila parou no batente. Se virou uma última vez. Você merece alguém muito melhor do que ele, ela disse. Sempre mereceu. Camila não respondeu. Fechou a porta. Ficou de costas para mim por um momento, a mão ainda na maçaneta. Então se virou, foi até o sofá, sentou ao meu lado, colocou a cabeça no meu ombro como havia feito a última vez quando o pai estava no hospital, e ficou quieta. Não chorou ainda. Não naquele momento. Só ficou quieta, respirando, enquanto eu segurava seu ombro e deixava o silêncio da casa fazer o que ele precisava fazer. Meu genro chegou às 6 da tarde. Eu estava na cozinha quando ouvi a porta. Ouvi os passos dele entrando, o som da chave sendo colocada no gancho, a voz dele chamando Camila. Não fui ver. Aquela conversa era deles. Mas ouvi, mesmo sem querer ouvir, porque casas velhas guardam o som diferente de casas novas. Ouvi a voz de Camila, baixa e firme. Ouvi o silêncio que veio depois, que durou tempo demais para ser silêncio de nada. Ouvi a voz dele tentando se explicar, e a voz dela cortando, e depois nenhuma voz por um tempo que pareceu longo. Quando Camila apareceu na cozinha, ela estava com os olhos vermelhos. Pela primeira vez desde amanhã, ele vai dormir no quarto de hóspedes hoje, ela disse. Amanhã, a gente conversa sobre o que vem a seguir. Onde está a Beatriz? Na casa da vizinha. Eu pedi para a Fernanda ficar com ela esta noite. Acenei com a cabeça. Ela se sentou na mesa e ficou olhando para as próprias mãos. Como você está? Perguntei. Não sei ainda. Ela disse isso com uma honestidade que me surpreendeu. Sinto como se estivesse olhando para a minha própria vida de fora. Tudo está no mesmo lugar. A mesa, a geladeira, você, e ao mesmo tempo, nada está. Fui preparar um chá. Era o que eu sabia fazer quando não havia mais palavras úteis. Passamos aquela noite em silêncio, juntas. Às vezes ela falava uma coisa, eu respondia. Às vezes ficávamos quietas por longos períodos. Eram 11 da noite quando ela finalmente foi dormir. Não no quarto dela, mas no quarto da Beatriz, abraçada ao urso de pelúcia que a filha havia deixado em cima da cama. Fiquei sentada na sala ainda por um tempo. Pensei no Priscila chorando na porta. Pensei no meu genro na sala, tentando explicar 2 anos com as palavras que não existem para isso. Pensei na Beatriz sorrindo faltando um dente, sem ter a menor ideia de que a vida que ela conhecia estava mudando de forma que ela só ia entender muito mais tarde. E pensei em mim mesma, naquela manhã, com os óculos na mão no corredor, podendo ter descido e ido embora. Meu marido dizia que existem momentos na vida em que fazer a coisa certa e fazer a coisa fácil não são a mesma coisa.
que nesses momentos, a escolha que você faz diz quem você é de uma forma que nenhuma outra escolha diz. Eu tinha feito minha escolha. Nas semanas seguintes, muita coisa mudou. Camila pediu a separação com uma calma que confundiu a todos, inclusive ao próprio marido, que talvez esperasse choro ou raiva, e recebeu determinação. Ela encontrou um advogado, organizou os documentos, abriu uma conta só dela. Houve noites de choro, sim. Não aquele choro de vitrine que as pessoas exibem, o choro que vem às 3 da manhã quando a casa está quieta e a consciência para de deixar espaço para a distração. Fui até ela nessas noites. Não para dizer nada, só para estar. Meu genro tentou argumentar, negociar, prometer mudança. Camila o ouviu com atenção, que era o seu jeito, e disse que não. Não porque não acreditasse que ele pudesse mudar, mas porque descobriu que a traição com Priscila havia revelado um presente anterior ao Priscila, uma distância que ela havia normalizado sem perceber, um casamento que havia virado costume antes de ter virado escolha. Eu não estava feliz há muito tempo, mãe, ela me disse numa tarde. Só não queria enxergar. Priscila sumiu como havia prometido. Mas o sumiço não foi limpo. Havia os amigos em comum, havia as redes sociais, havia a inevitável sequência de versões da história que chegaram filtradas e distorcidas até Camila. A Priscila disse isso. A Priscila disse aquilo. A Priscila sente muito. A Priscila quer conversar. Camila não respondeu a nenhum desses recados. Não por mágoa, mas porque havia algo mais valioso do que a raiva que ela escolheu preservar, que era sua própria paz. Beatriz demorou para entender. Criança de 7 anos entende que o pai não mora mais junto, mas não entende o resto. Camila foi honesta com ela dentro do que era possível ser honesto para uma criança. Disse que às vezes adultos tomam decisões que mudam a família, mas que o amor de mãe e pai por ela não mudava. Beatriz chorou. Perguntou se era culpa dela, e quando Camila disse que não, que nunca, ela acreditou. Porque crianças acreditam nas mães quando as mães falam com o coração. Fui morar num apartamento menor perto da casa que Camila alugou para ela e a Beatriz. Não precisava, ela dizia, mas eu precisava. Naquela fase, aprendi o que é assistir a uma filha se reconstruir. Não é um processo bonito ou linear. Tem dias em que ela ri e parece que tudo foi há muito tempo. Tem outros dias em que ela olha para uma foto da Priscila numa caixa guardada e o rosto fecha com aquela expressão específica da perda de amizade, que é diferente da perda do amor. Mais silenciosa, mais desconcertante. Porque trair com o marido é uma coisa. Mas 20 anos de amizade não são repostos. Não existe o equivalente da Priscila esperando em algum lugar. E Camila sabia disso. 1 ano depois, sentamos juntas na varanda do apartamento dela numa tarde de sábado. Beatriz dormia. O sol estava descendo devagar sobre os telhados do bairro. Camila estava com uma taça de vinho na mão, aquele vinho barato que ela gosta porque o meu marido gostava. Estou pensando em abrir uma coisa minha, ela disse. Olhei para ela. Que coisa? Uma consultoria. Já tenho 3 clientes que disseram que iriam comigo se eu saísse do escritório. Ela tomou um gole. Tenho medo, mas menos medo do que tinha antes. Antes de quando? Ela me olhou. Antes de você não ter ido embora naquela manhã, fiquei olhando para o horizonte. Você sabia que eu estava pensando em aceitar o silêncio? Ela perguntou. Não sobre a Priscila, sobre o casamento no geral. Eu estava me convencendo que era assim mesmo, que todo mundo chega num ponto em que a relação esfria e é só uma questão de administrar. Estava me convencendo de que era feliz o suficiente. E agora? Agora, eu sei que feliz o suficiente não é o mesmo que feliz. Ela pousou a taça. Você me deu um presente muito caro, mãe. Custou caro para mim, custou caro para você. Mas foi um presente. Não respondi. Segurei a mão dela e ficamos as duas olhando o sol acabar de descer. Às vezes penso naquela manhã, no ônibus que não peguei, nos óculos que esqueci, naquele conjunto de pequenos acidentes que me fizeram voltar para uma casa que guardava uma verdade que eu nunca havia pedido para saber. Não acredito que foi coincidência. Meu marido dizia que Deus tem um jeito de colocar as pessoas certas no lugar certo na hora certa,
e que às vezes esse lugar é um corredor às 7 da manhã com um par de óculos na mão e a vida inteira prestes a mudar. Não foi fácil. Não foi o que eu queria para minha filha. Não era o que eu queria para mim, mas foi a verdade. E a verdade tem isso de diferente de tudo. Ela não pede permissão para chegar, mas quando chega, deixa o ar mais limpo. Naquela noite, depois que Camila foi dormir, fiquei na varanda um pouco mais. Olhei para as estrelas que meu marido também havia olhado nessa mesma cidade, nesse mesmo céu, e disse, sem palavras, que eu havia feito o que precisava ser feito. Que às vezes o amor não se parece com abraço ou com gentileza. Às vezes o amor se parece com uma mulher de 63 anos que esqueceu os óculos de leitura numa manhã de maio e decidiu, em vez de ir embora, ficar.